Olá, estamos aqui para mais um vídeo, do canal da Brandalize Imóveis. Hoje a gente vai falar sobre os ladrões da rentabilidade. A gente vai falar aqui um pouquinho quais são os pontos que você deve prestar atenção se você tem imóveis alugados, ou para locação, ou se tem interesse, de entrar nesse mercado. Antes de eu começar, eu quero apresentar a Brandalize Imóveis, uma imobiliária com mais de 60 anos no mercado imobiliário de Canoas, aqui Rio Grande do Sul, Grande Porto Alegre. A gente ajuda investidores, holdings familiares e empresas a terem uma gestão de patrimônio de qualidade, com segurança e gerando também rentabilidade, tanto na parte de aluguéis, como na compra e venda, como também assessoria e consultoria para negócios imobiliários. Então, vamos falar aqui sobre ladrões de rentabilidade. A primeira coisa que a gente tem que entender é se aquele imóvel, ele tem o seu viés residencial ou não residencial, Esse aqui é o termo que a gente usa, dentro da lei do inquilinato, onde o não residencial a gente vai ter, os imóveis, sejam eles salas comerciais, sejam lojas comerciais, pavilhões, depósitos, galpões, imóveis que servem para logísticas, para indústria ou até para depósito, ok? A gente tem que entender isso por quê? Porque cada um deles tem as suas nuances, cada um deles a gente tem pontos que a gente tem que tomar cuidado, seja na hora que a gente compra, seja na hora que a gente herda, ou seja, como a gente faz a gestão já que ele está dentro do nosso portfólio, ou também ali muito no industrial, comercial, se a gente vai comprar um terreno e vai empreender no terreno ali que a gente está comprando, tá? Itens importantes aqui que a gente sempre tem que cuidar eu vou começar aqui pelo residencial, para a gente ter esse entendimento, é o mercado, digamos, que tem mais pessoas, e muitas vezes vai se dizer assim, o residencial dá pouco dinheiro, o residencial está dando 0,3%, 0,5%, e isso aí a gente tem que prestar atenção porque sim, muitas vezes ele tende a dar uma receita pior do que o comercial quando a gente for falar num mau investimento, Na média ele vai dar menos. Por que a gente fala isso? Porque o residencial ele segue muito tendências de mercado e tendências de comportamento. Então um imóvel que há 10 anos atrás ou há 20 anos atrás era um bom imóvel, hoje pode não ser. Tanto como a cidade, principalmente cidades em expansão, elas vão mudando de centros, os centros onde um bairro, digamos, era mais valorizado, pode ser daqui a 10 anos outro bairro. Eu vou usar o exemplo aqui de Canoas. Canoas, sempre foi centro, foi o mais valorizado. A partir do Parque Shopping e de outras lojas que foram se instalando, hoje o Marechal Rondon é o lugar mais valorizado. Então, quando a gente pega imóveis que antigamente, quando a gente tinha aí 20 anos atrás, famílias com 2, 3 filhos, apartamentos grandes no centro, eram os apartamentos mais valorizados da cidade. Hoje a gente já vê que apartamento de 2 dormitórios, por exemplo, no Marechal Rondon, é um apartamento mais valorizado. Por quê? Porque hoje, muitas vezes, as pessoas não têm filho mais tarde, ou têm um filho, então as coisas vão acontecendo. E o que a gente tem que cuidar aqui? O primeiro item, que é importantíssimo para você prestar atenção, é a idade do prédio, quando a gente vai falar no residencial, Seja a idade do prédio, seja a idade da casa. Por quê? Porque a gente tem que entender que, como é que é feita a rentabilidade, Você tem ali o valor do imóvel e quanto é que ele te rende por mês. Quando a gente pega imóveis muito antigos, tá? Os imóveis muito antigos, eles têm uma tendência de ter o valor baixo. Não estou falando que sempre vai ser assim, mas existe uma tendência de ter valor baixo. Tá? Então, se a gente for pegar um apartamento de um dormitório antigo, tá? A gente vai ter ali um aluguel. A gente tem que pensar o quê? Quando a gente tem imóvel antigo, ele gera mais manutenção. Tá? Então, se ele está num condomínio antigo, a tendência é que esse condomínio, ao longo dos anos, todos os condomínios ao longo dos anos vai subindo o seu valor. Por quê? Porque ele exige maior número de manutenções, seja por pintura de fachada, seja por manutenção em elevador, que é um dos grandes vilões aí, Dependendo do estilo do prédio, a gente vai ter outros tipos de manutenções necessárias. E o que acontece, o que a gente tem que entender? Quando uma pessoa está procurando um imóvel para alugar, ela vai olhar o preço final que ela vai pagar. Então, ela vai ver lá o preço de aluguel, mais o preço de condomínio, mais o preço de PTU, ok? Então, quanto maior o condomínio, menor a chance de tu valorar o teu valor de locação, tá? Porque ele vai, digamos, comer, uma parte do que esse cliente tem para pagar. Imóveis novos, com mais unidades, tem uma tendência de condomínio mais baixo,
e aí, portanto, tu consegue jogar um pouco mais no valor de locação. Então, a idade do prédio, ela tanto impacta no condomínio, que vai gerar, né, um impacto lá no preço final de locação, porque o inquilino lá vai estar pagando o condomínio, o aluguel e o IPTU, mais o seguro também obrigatório, né, o seguro de incêndio obrigatório. E também a gente vai ter a questão de manutenção. Então, além da manutenção do condomínio, a gente tem manutenção do imóvel. Então, por exemplo, eu quero investir, vou comprar uma casa antiga. Isso aí, a não ser que tu esteja olhando muito lá para frente, que aquela região vai se transformar e no futuro tu vai fazer algum outro negócio, se tu for olhar só isso, a gente não aconselha em função de que tu não sabe, né, o que tu está comprando, né? Não sabe como é que está a parte de encanamento, a parte de elétrica, a parte de telhado. Então a gente imagina que, por exemplo, uma casa com um aluguel de R$ 2.000, ela normalmente não vai ser um bom negócio em termos de rentabilidade, porque qualquer coisa que aconteça no telhado, né, e é responsabilidade do proprietário isso, vamos dizer que já vai tirar aí praticamente talvez um ano, né, de aluguel. Ah, vou comprar um apartamento num prédio antigo num centro. Também é um imóvel que tem que cuidar muito. Claro que cada cidade tem sua peculiaridade, mas em geral, por exemplo, a gente vai entrar em apartamentos que daqui a pouco pode ter qualquer problema de elétrica, às vezes a gente vai estar com aquelas questões de azulejo, que se soltar um, tu vai ter que trocar o banheiro todo ou a cozinha toda, e isso significa muitas vezes ali 2, 3 meses de aluguel, tá? Às vezes também a gente tem problema de hidráulica, às vezes a gente tem a hidra, aquela ainda modelo antigo lá, daqui a pouco tem que quebrar a parede, instalar um vaso novo, então isso é um item que tem que tomar bastante cuidado. Não estou falando que todos os imóveis antigos não são bons, mas a tendência é que eles não ajudem a rentabilizar bem, tá? Segunda questão que a gente tem que ter o cuidado, né? É a mobília. E por que eu falo mobília? Mobília é um item que pode valorar, mas como também é um item que pode corroer a tua rentabilidade. E eu vou dizer por quê. Porque o que acontece? Quando uma pessoa aluga, né, um imóvel, ela está alugando com aquela mobília, né? Então, por exemplo, a gente vai pegar parte, vou colocar aqui dentro de mobília, por exemplo, o ar-condicionado, tá? O ar-condicionado, ele é um item que integra a locação, assim como uma cadeira, assim como um eletrodoméstico, assim como qualquer outro item que está dentro da locação, e você é responsável por dar manutenção, por dar o uso devido para o inquilino, né? Então, o inquilino está alugando um imóvel, ele tem direito a um ar-condicionado funcionando, porque ele alugou com aquele ar-condicionado funcionando, né? A mobília que está ali. E também o que acontece? Ele tem o direito ao uso daquilo, então ele vai desgastar com o tempo. Não é obrigatoriedade do inquilino devolver o imóvel, os itens do imóvel como novo, porque ele está alugando para usar, tá? Claro, a gente tem itens como pintura, que a gente sempre vai indicar entregar como pintura nova, porque daí sim a gente pode exigir a devolução da mesma forma. Agora, itens de mobília, de cozinha, vai ter essa depreciação. E por que eu falo isso? Porque vamos supor hoje a gente aluga um imóvel, um apartamento, né? Vamos supor aqui de R$ 2.000 e vocês têm um ar-condicionado de 30 mil BTUs numa sala. Tá? Hoje um ar-condicionado com instalação de 30 mil BTUs vai dar R$ 8.000, R$ 9.000 a instalação. Então imagina se queimar um ar-condicionado desse, a não ser que consiga provar, né, que foi mau uso do inquilino, que é bem difícil acontecer, você vai ter que colocar um ar-condicionado que vai comer ali 3, 4 meses de locação. Então, esse é um cuidado no residencial que tem que ter. A gente sempre aposta em imóbilias pontuais, tá, para valorar, mas também não gerar esse risco, esse passivo na locação ali que faça com que comprometa a rentabilidade da locação. Tá? A outra questão que a gente tem que cuidar também é essa parte de infraestrutura, né? No sentido de que até que ponto a infraestrutura agrega valor e até que ponto ela só abate o valor descontado, né? Vamos tanto por exemplo, um prédio que tem uma infraestrutura grande com poucas unidades, ele vai ser um ônus ali, porque ele vai gerar um passivo de condomínio alto, né? Que vai gerar aí um desconto no valor recebido em função da questão que eu falei primeiro ali, que o inquilino vai pagar o valor cheio. Então imagina, a gente tem aí um apartamento daqui a pouco com 2.000 de condomínio, já aconteceu várias vezes, e o aluguel às vezes está 1.500, porque a pessoa não quer ficar pagando condomínio, acaba tendo um aluguel bem baixo. Então imagina um imóvel rendendo 0,1
0,2%, que não é uma coisa interessante, principalmente no mercado de hoje, tá? Então a infraestrutura ela tem que ser também um ponto bem adequado quando a gente fala em aluguel. A gente sempre tem que pensar que o aluguel é um negócio, é um investimento, não é o que eu gostaria, né, onde eu gostaria de morar, não. É que negócio que é interessante de fazer, qual que é a questão que eu posso investir melhor. E o tamanho, né? O tamanho também é um outro ponto importante porque, como eu comentei no início, as famílias eram maiores, elas vêm diminuindo, e aqueles apartamentos que eram muito grandes, né, hoje eles não conseguem ter uma rentabilidade muito interessante, principalmente quando a gente vai calcular valor de venda e locação, porque hoje tem uma demanda menor, né, de pessoas procurando imóveis maiores, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que cuidar, né? Então quando a gente tem, por exemplo, casas muito grandes, a gente também tem que cuidar, porque vamos supor, tu vai ter um jardim, né, que é um outro item aqui que eu coloquei na sequência, o pátio, né? O pátio, por exemplo, a pessoa vai ter que dar o cuidado, é óbvio. Só que tu gera diversas questões que tu tem que entender que tem as responsabilidades aí do proprietário, né? Uma piscina funcionando, né? Alugou funcionando, se estragar alguma coisa você tem que repor. É óbvio que a manutenção, a limpeza é por conta do inquilino, mas isso é um ponto que tem que cuidar, né? Portão, né? Janelas, todas essas coisas de infraestrutura da casa, né? Que são coisas da estrutura da casa, são coisas que são responsabilidade do proprietário e muitas vezes elas acabam complicando ali, né? E reduzindo os ganhos. Então, hoje, por isso que a gente vê muita gente fazendo investimentos em apartamentos de um dormitório, dois, porque são apartamentos enxutos, com pouca manutenção, apartamento novo, ele tem 5 anos de garantia da construtora, né? E também é um apartamento, muitas vezes, está bem localizado, ou seja, também tem uma demanda em função disso, que aí aumenta a rentabilidade, que é uma coisa que eu estava falando, nem sempre o residencial ele vai ser um negócio ruim. O residencial ruim é um negócio ruim, mas assim como o comercial ruim é um negócio ruim. Um residencial bom, ele tem uma tendência de valorização ao longo do tempo e se ele for bem comprado, né, dentro do local certo, dentro de um tamanho certo, dentro do que a região se propõe, ali o estilo de vida daquele lugar, a gente tem daí uma rentabilidade aí muito boa, né? A gente tem tanto hoje o aluguel fixo como por temporada. O por temporada a gente tem que saber que na reforma tributária a tributação vai ficar maior do que o aluguel fixo, que já vai ter os descontos ali já previstos na lei. A gente tem o último item ali, né, que é a estrutura elétrica e hidráulica, que é outra questão que é como eu comentei, eu tenho uma casa, a casa eu nunca vi, eu comprei ela, e daqui a pouco um cano ali entope ou qualquer coisa assim, né? E aí gera aquela grande questão, é do inquilino ou do proprietário? Como é que tu vai conseguir provar que aquilo ali é um mau uso, por exemplo, tá? Então, essa estrutura, quem tem que dar vai ser o proprietário, tanto numa questão de hidráulica como de elétrica, né? Então, a gente comprou uma casa, vou botar para aluguel, e aquela estrutura elétrica tem 50 anos, né? E aí um inquilino entra, coloca lá 5 aparelhos de ar-condicionado, tem um inverno, bota aquecedor, aquela estrutura elétrica ela não vai suportar, né? E aí daqui a pouco pode gerar até problemas como incêndio, que aí gera um problema maior ainda. Então são coisas que a gente tem que cuidar, que dentro da percepção que a gente tem, imóveis normalmente muito antigos, eles tendem a não ser um bom investimento, tá? E aí tem esse conjunto de coisas aí no residencial. Agora eu quero falar aqui um pouco do comercial ou industrial, que é um bom negócio, ele tem uma rentabilidade muito interessante, só que ele também vai sofrendo com o mercado conforme ele vai mudando, né? A gente antigamente tinha muita gente que fazia lojas grandes, né, muito grandes. Hoje essas lojas grandes, muito grandes em avenidas, elas estão dependendo, claro, da cidade, mas na maioria das cidades elas estão sofrendo um pouco mais para alugar devido à mudança, né? E-commerce, não tem mais empresas muito grandes para se instalarem em lojas, os centros estão passando por grandes mudanças também. Então, é como eu falei, a gente sempre tem que estar atento a mudanças de comportamento, a entender o nosso portfólio, para daí a gente ir fazendo decisões estratégicas sem precisar queimar, por exemplo, né? Então, a gente tem que estar entendendo como está acontecendo para ir majorando e fazendo investimentos de longo prazo que geram rentabilidade. No comercial, a gente tem que pensar muito nisso aqui, ó, estrutura, né? Então, o que acontece? Quando tu compra um imóvel, muitas vezes não vai saber como é que está a estrutura daquele imóvel.
e tu tem que cuidar. Por exemplo, aqui em Canoas teve enchente, tá? A enchente veio, ficou lá um mês, alguns pontos com água. Como é que tá aquela estrutura? Tu sabe como é que ficou aquela estrutura? Né? Ninguém sabe. Como é que tá a hidráulica lá dele? Como é que tá a elétrica dele? Tu não sabe como é que tá. Então a gente sempre vai indicar, principalmente quando vai comprar um imóvel desses, é contratar um engenheiro estrutural para fazer esse laudo e poder ter tranquilidade que a estrutura não está comprometida. Ela está uma estrutura boa, saudável, porque isso aqui vai garantir que tu não tenha manutenção ao longo dos próximos anos e não vai comer, digamos, nada aí da tua rentabilidade. O ponto principal de lojas, pavilhões, principalmente hoje que a gente vem fazendo muita coisa com pré-moldado, né? Ponto principal, onde gera problema, onde gera gasto, onde pode gerar danos, né? Porque sim, o proprietário, se não der a manutenção devida e o inquilino tiver danos, isso ele pode cobrar, e já teve diversos casos aí na justiça que o proprietário teve que pagar para o inquilino. Então, o telhado ele é o ponto fundamental que tem que ser muito bem feito, tem que ser muito cuidado. E aqui vem um ponto muito de atenção com as mudanças que vão acontecendo, que eu chamo aqui que é as placas solares, né? O que acontece? Vai alugar para um inquilino, o inquilino vai lá, vai querer fazer, né, a placa solar lá para reduzir custos, se for uma indústria ou se for um restaurante, qualquer coisa que tem um consumo muito grande, né, de energia, eles vão colocar a placa solar lá no teu telhado e na hora que sair, vão levar embora. E se não teve esse cuidado lá no início de ver como é que estava o telhado, né, e de registrar tudo isso, né, você vai ter um problema porque depois vai ficar com o telhado cheio de goteiras e aí tu imagina, né, um custo bem grande aí, dependendo do tipo de telha que for trocar. Então esse é um ponto aí que a gente já viu aqui, já aconteceu e vai acontecer cada vez mais e eu quero chamar a atenção para quem está até agora aqui assistindo o vídeo, tá? Outro ponto, o piso, né? O piso, ele é um ponto muito interessante porque a gente tem que cuidar. Eu estou fazendo uma loja, é um tipo de piso. Eu estou alugando para uma indústria, é outro tipo de piso. Eu estou alugando para uma logística, é outro tipo de piso. Então, o que acontece? Eu tenho que trocar o piso, eu tenho que reforçar o piso. Existe um valor aí, quando a gente está falando em metros quadrados muito grandes, você pode daqui a pouco ter algum prejuízo aí muito grande por alguma manutenção que tem que ser feita, porque daqui a pouco cedeu, né? Se isso não ficou muito claro, quantas toneladas por metro quadrado tem naquele vai ter aquele piso sustenta, né? Então vamos dizer, tu vai lá compra, tu não sabe se aquilo ali foi feito com uma malha adequada, qual que é a tonelagem ali que segura aquele metro quadrado. Então são coisas que tem que cuidar e quando vai ser feito também tem que saber entender se vale a pena às vezes gastar um pouquinho mais por metro quadrado para ter inquilinos e ter mais tranquilidade a longo prazo que vai suportar legal aquilo ali, tá? Então esse é um ponto importante sempre de entender. A elétrica, fundamental, então a gente tem que entender também isso. Hoje existe muita tendência, quando a gente fala em shell, né, em aluguel, para empresas grandes, para franquias, para empresas em expansão, o aluguel aquele na casca, né, no shell ali, que ele vai fazer o quê, né? Tu vai deixar o ponto de luz lá na entrada. Agora, se daqui a pouco o mercado local é para uma empresa pequena, tu tem uma lojinha pequena, talvez seja interessante fazer elétrica e dar essa segurança elétrica e cuidado, porque eu volto a dizer aqui que daqui a pouco a gente faz com uma estrutura, né? Às vezes tem uma economia ali, daqui a pouco de um fio mais fino, em vez de colocar um fio com amperagem maior. Isso aí pode depois gerar uma sobrecarga de elétrica e gerar um passivo bem maior, um problema bem maior. Então a elétrica, quando a gente faz daqui a pouco um comercial e deixa muito sob medida para alguém, com certeza para outro não vai servir. E quando tu dá muita coisa, tu assume a responsabilidade sobre aquilo. Né? Quando a gente tem desocupação aqui de comercial, e no residencial também, né? A gente tem que avaliar muito bem as questões do, por exemplo, alguns inquilinos, querem negociar o que fica no imóvel, né? Muitas vezes o proprietário ele quer ajudar e ele aceita tudo. Só que o que acontece? Ele não sabe como é que foi feito aquilo e outra, quando ele pega aquilo e deixa para outro inquilino, ele assume a responsabilidade sobre aquele item que está lá. Então tem que ter muito cuidado sobre isso, por quê? Porque ele vai impactar depois na sua rentabilidade. Tá? Outro item aqui que é importantíssimo, localização.
a gente já viu, eu já vi muito acontecer. Isso aqui é um item que pouco corretor, né, pouca imobiliária cuida, né, que é o plano diretor. Por exemplo, eu quero botar uma indústria, mas eu achei um terreno barato, eu comprei porque era barato, e eu botei ali indústria. Ou eu quero investir, aquele terreno estava barato, e eu coloquei ali um pavilhão para alugar. E aí o que acontece? Daqui a pouco tu colocou e ali era uma zona residencial, onde só pode, de repente, alguns tipos de serviços, e daqui a pouco o pavilhão, que ele tinha uma aptidão muito boa para um depósito, para uma logística, ele não vai conseguir porque ele não atende à legislação local. Então esse é um ponto que a gente sempre tem que cuidar. Por exemplo, quero fazer pavilhões para a indústria, eu vou ter que buscar uma zona industrial para fazer investimento. Então isso é fundamental, né? A gente entender como é que a cidade está se desenvolvendo, quais são as vias principais e também entender o plano diretor, porque o plano diretor está dizendo, olha, como é que a cidade, como é que o governo quer que aquela cidade funcione, né? Antigamente tinha muito jeitinho, cada vez mais tem menos lugar para jeitinho, por isso cada vez mais a gente fala aqui que precisa ser profissionalizado, estruturado, organizado, para que se faça bons negócios e tenha maior rentabilidade sobre isso. E o último item aqui que eu quero trazer é o APPCI. Por quê? É obrigatório do proprietário fazer o APPCI. E a gente tem que entender algumas coisinhas, como por exemplo, já teve casos aqui de proprietário, não, eu quero fazer 800 metros quadrados de pavilhão. Tá, que é 800 metros quadrados de pavilhão, por quê? Por causa que tem espaço para fazer. E aí a gente atua ali, né, auxiliando nisso, para, por exemplo, explicar para ele, olha, se você fazer 740 metros quadrados, vai economizar aí mais de 100 mil reais, não estou falando nem em mão de obra, nem em material, mas eu estou falando, por exemplo, do APPCI, porque a legislação, quando a gente passa de 750 metros quadrados aqui no Rio Grande do Sul, ela muda. E aí exige uma série de outros itens que o investidor tem que colocar. Então, esse é um item, por exemplo, que se daqui a pouco não for bem projetado, não tiver, por exemplo, num local adequado, o investidor vai fazendo esses investimentos, né? Vai colocando uma elétrica muito boa, né? Vai daqui a pouco colocar um imóvel numa localização que não seja tão interessante. Por exemplo, vai investir muito em APPCI para cumprir a legislação, né? Vai colocar itens que talvez não precisaria. E aí, quando ele chega lá no final e quer colocar para locação, vai fazer uma conta e vai dizer, não, quero 1%, não, quero 0,8%. Só que aquele valor projetado em cima do gasto ele não corresponde ao valor de mercado, né? Por quê? Porque ele foi fazendo por conta própria. Então, às vezes, esse 1 mês, 2 meses, que vai demorar para alugar até a pessoa se dar conta, não, tem que vir para o preço de mercado, porque no preço de mercado as coisas giram. Isso aí, se ele tivesse procurado uma empresa, né, que faz gestão patrimonial, um corretor que entende do negócio, que vive isso todo dia, como a gente vive aqui, já teria economizado muito. Por quê? Porque teria reduzido o custo de investimento dele, né? E aí, com esse resultado, ele teria uma rentabilidade maior. Né? Então, é para isso que existe a imobiliária, né, que faz a gestão de patrimônio, é para isso que existe o corretor, que é gestor de patrimônio também. Né? Não estou falando da maioria dos corretores, mas estou falando de quem está aqui para trabalhar e ajudar o proprietário a fazer isso. Né? Então, a gente tem que entender o que, né? Fazendo um resumo aqui para a gente fechar aqui o vídeo. Nem todo imóvel é um bom investimento. Isso eu tenho que dizer porque é a verdade. Né? Muitas vezes vão dizer, quem investe em imóvel nunca erra. Né? Erra sim, eu tenho que dizer isso, mas a chance de acerto é muito maior do que qualquer outra coisa, porque o imóvel sim valoriza, alguns só que vão valorizar menos que outros. E aí a gente tem grandes oportunidades sempre de olhar um mercado em valorização e a gente sempre tem que cuidar que, né, as coisas têm que ser avaliadas financeiramente, né? O imóvel é ativo de longo prazo, ou seja, a gente tem que entender que eu estou entrando no mercado imobiliário para construir ativo, para construir riqueza, não só para mim, mas para as minhas futuras gerações, e eu ter o patrimônio que me renda, mas que valorize ao longo do tempo. Eu não posso entrar querendo uma rentabilidade só de um ano, que pode ser que nos primeiros anos a gente acerte o local, o imóvel, e ele dê uma rentabilidade, mas ele vai oscilar ao longo do tempo, só que pode ter certeza que a longo prazo, quando bem escolhido no local certo, ele vai gerar resultados tanto de rentabilidade como de valorização. Né? Então também tem que saber a hora de entrar e sair. Né? Então, como eu falei, tem avenidas que tiveram seu boom. Né?
aqui, como qualquer outra cidade. Tu tem que saber a hora. Bom, atingiu o meu boom aqui, talvez seja a hora de eu sair para um outro lugar. Ou não, eu tenho patrimônio, beleza, vou sustentar aqui porque aqui a rentabilidade está boa, a locação está no valor e eu posso botar em outro lugar. Ah, não, eu não quero, eu não tenho dinheiro para tanta coisa, eu quero jogar mais para o futuro de novo. Ok, é a hora de sair talvez e entrar em outro empreendimento, em outra localização, em outra avenida, em outro bairro que vai dar aquela pujança que aquele ali deu. E a questão é que a gente tem que entender que pequenos investimentos multiplicam a rentabilidade em função da gente estar sempre podendo fazer isso. E aqui entra um exemplo muito forte que a gente usa, para imóvel principalmente residencial, tá? Eu estava falando de mobília lá, que ela é um ladrão da rentabilidade. Aqui ela pode ser uma exponenciadora aí de rentabilidade. Por quê? Porque a gente vai ver, por exemplo, você vai lá e compra um imóvel de 500 mil reais, tá? A gente está em Canoas, então tem às vezes os caças aqui da aeronáutica passando, tá? Mas passaram já agora aqui o caça da FAB. Mas a gente está falando aqui em rentabilidade no residencial, então o que acontece? Às vezes você investiu lá 500 mil num apartamento, tá? E esse apartamento vazio, você não vai conseguir uma rentabilidade interessante, tá? Por quê? Porque o inquilino vai ter que fazer algumas coisas. E aí, às vezes, um investimento de 10% a mais faz com que o aluguel multiplique 50%, valha 50% mais. Então, tu potencializa a rentabilidade com um investimento só de 10%. Né? Colocar uma cozinha, um banheiro, né? Um armário no quarto, está resolvido. Normalmente a gente consegue aí, claro, preço de mercado, muitas vezes vai, principalmente em apartamentos prédios mais novos, vai valorizar aí 50%. Então, isso são pontos aí interessantes para a gente cuidar, né? E eu espero aí ter agregado aí no vídeo de hoje. E a gente fica à disposição para dar consultoria, para prestar um auxílio, caso você queira investir, caso você já tenha múltiplos imóveis e queira ter uma consultoria especializada em gestão de propriedade, em gestão de patrimônio. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.